A entrevista da TV Zay de hoje é com Carlos Alberto Júlio, professor, palestrante e autor de livros de gestão. Professor, qual a melhor forma de planejar, melhorar e mensurar os negócios? Eu acho que, primeiramente, o empresário, o executivo de negócios tem que entender a importância de se planejar, né? E por que eu digo isso? Porque o que as pesquisas nos mostram é que a grande maioria, mas a expressiva maioria das empresas não tem uma estratégia definida para o seu negócio, não tem um planejamento estratégico. E quando eu digo que não tem uma estratégia ou um planejamento estratégico, não estou me referindo necessariamente ao planejamento formal. Eu digo assim, não é discutido no âmbito da empresa o que nós queremos ser quando crescer. Então a primeira coisa é a disciplina que o gestor, que o empreendedor ou que o administrador tem que ter de ter uma estratégia para o seu negócio. O que é ter uma estratégia? Estratégia é como é que eu vou me posicionar perante ao mercado numa situação que nenhum dos meus concorrentes ainda me acompanha ou eles não me acompanham. Como é que eu busco uma posição única para o meu negócio dentro do mercado? Essa posição única pode ser uma posição única de produto, de tecnologia, de serviço, de atendimento, de preço, né? Até mesmo de preço. Normalmente aluno em sala de aula nos pergunta, mas ô professor, esse negócio de abaixar preço está errado e tudo mais, tá? Eu digo, você ter uma estratégia de preço baixo não é um erro. É uma estratégia de preço baixo. Errado é baixar preço, que não é a mesma coisa que ter uma estratégia de preço baixo. Então, em primeiro lugar, traga para dentro da sua empresa o pensamento estratégico, mais do que o próprio planejamento. O que eu quero ser quando crescer? Quais são os meus planos para 2012, 13, 14, 15? E como é que eu faço para chegar lá? O caminho que me leva do que eu tenho que fazer hoje para alcançar esse objetivo é isso que eu chamo de estratégia. Portanto, o caminho a estratégia é o caminho para se atingir objetivos. A estratégia, para simplificar a coisa, é o como, né? Quem não sabe como, não tem estratégia. E obviamente que aí dentro dessa estratégia eu vou criar mensuração, pontos de controle, KPIs, para que a coisa realmente aconteça no menor tempo possível. Professor, como se tornar um grande negociador? Olha, essa coisa da negociação é interessante, porque essa coisa do negociador vem do título de um dos meus livros, Você é um Grande Negociador. E é interessante que as pessoas às vezes falam assim para mim, mas puxa vida, professor, o livro não devia chamar Você é um Grande Vendedor? Eu acho que se o título tivesse vendas, livro venderia mais do que negociação. Mas o que eu quero distinguir, e por isso eu coloquei o tema negociação, é que vendas é a profissão, negociação é a técnica. Nem todo vendedor é um bom negociador. Aliás, eu até diria para você o seguinte, nem todo vendedor precisa ser um bom negociador. Porque, de fato, nas vendas transacionais, você passa na banca de jornal e compra um jornal, uma revista, você entra no bar, pede lá um refrigerante, um sanduíche. Essa venda que a gente chama de transacional, não tem negociação. O preço do jornal é fixado, o preço do lanche é fixado, do refrigerante é fixado. Mas as vendas chamadas consultivas, aquela venda onde você tem que assessorar o cliente para que ele compre de você, para que ele entenda o seu produto, para que ele entenda o seu serviço, aí sim carece de muita negociação. E nesse livro, Você é um Grande Negociador, eu tenho 10 regras de ouro do negociador eficiente e mais 3 de diamante. E começa de coisas muito simples, como aprender a aprender, estar sempre atento às mudanças de mercado, coisas muito óbvias, mas nem sempre incorporadas, como conhecer profundamente aquilo que você vende, aquilo que você oferece, conhecer os seus concorrentes para saber onde estão os seus diferenciais, até coisas um pouquinho mais sutis e às vezes até um pouquinho mais complexas, como é que eu faço para entrar na frequência do meu cliente, para estabelecer o rapport, para conquistar aquilo que ele tem de mais raro para me dar, que é a atenção. As pessoas estão até nos dando tempo, mas não necessariamente atenção. Então, nesse livro tem ali as regrinhas para você ser um grande negociador. Professor, há cases importantes de reposicionamento estratégico como das Havaianas, Pepsi, entre outros. Por que as empresas optam por essas mudanças? Olha, em primeiro lugar, posicionamento não é uma coisa nova, né? Quando All Rise e Jack Trout escreveram o livro Positioning, The Battle of Our Minds, né? Um livro, no Brasil, se não me engano, chama-se Posicionamento, a Batalha das Mídias, ou Como a Mídia Faz a Sua Cabeça, alguma coisa assim. É um livro muito pequenininho, mas que ficou uma bíblia na área de comunicação. Porque o que é posicionamento? Posicionamento é como é que eu gostaria que o meu cliente, ou que o mercado, ou que os stakeholders me enxergassem. Como é que eu gostaria que o mercado enxergasse o meu negócio? Não é? E você tem, embora seja uma técnica antiga, é impressionante que tal qual o planejamento estratégico e o desenvolvimento do pensamento estratégico nas empresas são muito pouco utilizados, infelizmente, implementados, estou falando, número de empresas que utilizam
essas ferramentas. A estratégia de posicionamento também não é tão utilizada assim. Normalmente quem é amparado por uma grande agência, quando eu falo grande agência, é grande agência em tecnologia e método, não necessariamente em contas. A preocupação do comunicador, do publicitário, é como é que a gente vai posicionar o seu produto ou como é que a gente vai posicionar o seu negócio. Na verdade, a técnica de posicionamento, ela funciona e funciona bem, e é onde você acha um nicho, onde você pode ser visto como único. Eu já disse aqui nessa entrevista para a Isai FGV que estratégia é você buscar uma posição única no mercado. E o posicionamento é você mostrar para o mercado exatamente qual é essa sua posição única. Você citou alguns exemplos, né? Porque normalmente, que se você for ler o livro do Jack Trout e do Al Ries, Posicionamento, você vai verificar que uma das maneiras de se posicionar é sendo o primeiro. Normalmente, quando você é o primeiro numa categoria, você acaba se posicionando. Você é o primeiro cara a lançar o molho de tomate com bolonhesa. E, de repente, você vira o primeiro porque você foi o primeiro a ter a ideia. Mas a técnica de posicionamento é como é que eu faço quando eu sou o segundo, o terceiro, o quarto? Como é que eu faço se eu sou o quarto ou quinto para me posicionar em primeiro? Por exemplo, o caso da Pepsi que você citou é um caso brilhante nos Estados Unidos. A Pepsi sempre era, na categoria refrigerantes, a quarta ou quinta. Primeiro estava lá a Coca-Cola, depois tinha lá Sprite, Fanta e tinha Pepsi-Cola lá quarto ou quinto lugar. Né? E de repente falou, bom, como é que eu faço para me posicionar melhor? Ela cria então o quê? Ela cria o posicionamento cola. No segmento cola, né? Ela às vezes era a primeira, às vezes era a segunda, etc e tal. Tudo bem, esse é o caso Pepsi, mas o caso mais brilhante ainda é o da Sprite, porque a Sprite sempre estava lá em sexto, sétimo lugar na categoria refrigerante. Falando, tudo bem, tem uma categoria cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Por que eu não crio a categoria de Uncola Drink? A bebida não cola. Quando ele cria essa nova categoria, ele passa a ser a primeira dessa categoria. Significa o seguinte, quando você quiser beber alguma coisa que não seja Coca-Cola ou Pepsi-Cola, 7-Up, perdão, não é Sprite, é 7-Up. 7-Up, de Uncola Drink. E com isso, ela aumentou 4 a 5 pontos em share de mercado, que é muito no mercado gigantesco americano, só reposicionando a sua comunicação. E olha só, o seu concorrente direto era Sprite. Ela acabou passando outros, simplesmente arrumando um novo posicionamento. Havaianas também, de um chinelo popular, passa a ser moda, passa a ser estilo, quer dizer, para usar a Havaiana você precisa ter estilo. Ela cria então uma série de padrões, cria uma distribuição diferenciada, sai lá do supermercado, do mercadinho da esquina, vai para lojas de moda, né? E tudo isso faz reposicionar a marca, reposicionar o produto. Portanto, posicionamento é uma das formas que você tem de pensar estrategicamente o seu produto e o seu negócio. Obrigado, professor. O Em Pauta de hoje termina por aqui. Para enviar sugestões de pauta e temas, envie para imprensaisai@isaibrasil.com.br. Toda semana um vídeo novo para você.